Bebedouro, SP, interior paulista. Não acredito em Deus, detona a religião. Viva minha vida com base na razão. Não acredito em pecado, não creio em Jesus. O papa que se esconde e o pastor que vai pra cruz. Não acredito em Deus, detona a religião. Viva minha vida com base na razão. Não acredito em pecado, não creio em Jesus. O papa que se esconde e o pastor que vai pra cruz. Não acredito em Deus, não preciso de ajuda. A vida é muito louca, com o tempo ela muda. Você foi enganado, obrigado a acreditar. Jesus nem existiu e ele não vai voltar. A Bíblia foi escrita só pra te manipular. A palavra de Deus serve pra hipnotizar. Te proíbe de pensar, usar sua razão. Acorda, Brasil, cautela no chão. De esforço, preguiça, sei lá. A população não para pra pensar. As igrejas tá crescendo, Enganando o Brasil. proibindo até a Liberdade de expressão. Não vou me calar, Podem até me matar. lembra da Inquisição. Não precisa nem falar. É tanto preconceito, muita discriminação. Depois da Assembleia dizem que somos irmãos. Prometem cura gay. Ser negro é anormal. É tanto preconceito Por um Deus universal. Ignorar o quê? Eu quero é aprender. O estudo é o escudo. Estudar o minorar é se perder. Pro inferno, pode Depois da partida dos apóstolos foi tudo diabo. tirando e ela não vai parar. Vai na sua fé, Andando de ré. reclamando da vida. Enquanto nós ateus e pensadores estamos de pé. Acredito em Deus, detona a religião. Viva minha vida com base na razão. Não acredito em pecado, não creio em Jesus. O papa que se esconde e o pastor que vai pra cruz. Não acredito em Deus, detona a Depois da partida dos religião. apóstolos, Viva minha vida com base na razão. entrou a apostasia. Eles falam que ainda vai Não entrar ainda a creio em apostasia. Jesus. O papa que O se Jesus que eles creu meia-meia. Seu Deus é poderoso. A graça, pela graça sois salvos. Então todos estão salvos. É falta de fé. Ou tudo é demônio. O diabo sentou como Deus. A religião tá destruindo o Brasil. As duas últimas velas do minorá apagou. Acendeu pra cá. O diabo sentou como Deus. Os deuses reinariam por um pouco de tempo. Deus se esvaziou. Deu cria na cruz. E os deuses sentou como Deus. Paulo falou, após a minha partida, entrarão lobos que não perdoarão. Pedro falou assim, ó, muitos por ter o conhecimento da Cabala, e do Torá, e da Tora, e da maçonaria, dos símbolos sagrados de Umbanda na igreja, o cadáver será levado para dentro. Muitos por ter esse conhecimento se apostatarão da verdade. Entendeu por que existe ateu e livre pensadores aí? Por que existe Tomé? Porque um Tomé que não cria lá, creu para trazer um grupo de pessoas que não adoram os deuses. Aqueles que não procuravam a religião para se ficar diante de Deus, seria achado por Deus. Foi achado daqueles que não procuravam a Bíblia para se justificar diante de Deus. Teve um tempo que você, um Adãozinho, uma Evinha, não judeu, estava vivo. Te deram Bíblia, você passou a ter culpa no pecado. Agora eles estão mudando a Bíblia. Então, Jesus nem existiu e ele não vai voltar. O Jesus deles nunca existiu porque é o diabo sentado como Deus. Os próprios judeus que mataram o Senhor não acreditou em Jesus. O Jesus deles é o 666. Apocalipse 13 não quer dizer nada para eles. Tessalonicenses não quer dizer nada para eles. Tessalonicenses 2, poder do erro. Eles amam mais as obras das suas mãos. Prometem cura gay. Ser negro é anormal. Por um Deus universal. O ecumenismo está assinado. Assim se vê, pois, o Asmodeus na Bíblia do Gadu, em cima do púlpito, com alienação, andando de ré, reclamando do capeta enquanto nós estamos de pé. Não acredito em Deus, detona a religião. Viva minha vida com base na razão. Não acredito em pecado, não creio nesse Jesus aí.
Brasil que vai para o Papa que se exploda e os crentes da Bíblia 666 que vão para a cruz, eles não vai não, né? É pela graça sois salvos. Eu sou calvinista, pela graça sois salvos. Você vai me criticar aqui? Não vai não. Eu sou ateu. Graças a Deus. Olha o que Herodes fez com o nome de Jesus aí, ó. Olha o que eles fizeram com tudo que é santo. Deus porco. Agora Deus porco virou santo na boca desses caras. Após a partida dos apóstolos, o diabo sentou como um deus, ó. Olha os demônios ganhando dinheiro aí, ó. A mão de Deus, hein? A culpa é tua e do diabo. Ou dos diabos pregando a Bíblia. Foi escrita só para te manipular. A palavra de Deus te proíbe de pensar. Olha o olho de Horus em tudo, a cabala. Herme Trimegisto, 3 vezes de demônios grandes. O que você achou aí, irmão, das minhas verdades? O que você achou das minhas realidades? Tem que ter fé. Deus deles não cura nem dor no pé. Se você não curar sua dor no pé, porque você não tem fé. Andando de ré. Estudando a Bíblia para ganhar dinheiro, enquanto nós, livres pensadores, estamos de pé. Então, eu queria dizer aqui que isso aqui não é nada pessoal, né? Quanto a essas pessoas físicas aí, né? E isso também homenagear o Bebedouro, Aparecido de Bebedouro, o nosso ateu livre pensadores, desde a época do Racer, um militante que mostrou muita coisa sobre a religião, né? E se existe ateus hoje, o mundo inteiro vai virar ateu. Porque o Deus que está na Bíblia hoje não é mais Deus, é Asmodeus. A prova disso é que a própria CCB assinou, pôs o Asmodeus na Bíblia. Tentando alinhar aqui, para ficar certinho na minha direção, que meu celular não dá para alinhar. Eles colocaram o olho de Horus na ponta, aí o meu sextavado aqui, o meu cu fica fora de centro. O sextavado vai servir a bolinha com o olho olhando, limpando o peixe, olhando para o gato. Alô? Então, o olho de Horus, será que eles vão inventar um celular que põe o olho de Horus no lugar certo? O olho não é no meio? O olho não representa o órgão sexual feminino, não é no meio? Eles colocaram o olho na ponta. Tentando alinhar aqui um jeito. Vou arrumar um jeito aqui. Hoje não quero vir pra cá, rapaz. Sempre aqui. Era mais pra cá, tô ao contrário. O celular tá ao contrário hoje. Então, eu queria dizer que não é nada pessoal, que homenagear o Aparecido Bebedouro, né? Queria lembrar também que no livro dele está escrito assim, ó, que os ateus não creem em Deus justamente por causa de vocês, falsos judeus hoje, né? Queria dizer também que nós aqui do Brasil já nascemos no meio da sombra primordial, né? Então, isso quer dizer o que para você hoje aqui? Que o mundo se encheria de conhecimento, né? O mundo se encheu de conhecimento, de cabala, de árvore sefirótica, de símbolos sagrados de Umbanda. A cabala era a grande ciência. O herpetismo, tudo que Hermes Trimegisto escolheu, tudo Hermes Trimegisto, na verdade, era o Tote, o olho de Horus. Eles falam que habitou um cara, Hermes Trimegisto, que ensinou a Abraão. Claro que não. Lá no Egito já existia o Tote, tudo que hoje é uma igreja, tudo que hoje é Roma, toda a sabedoria humana estava numa coluna de pedra. Numa pedra ali foi feito. Nos obeliscos estavam postos todos os deuses que plasmaria. É uma dualidade do céu. Por isso que Deus levou José. Deus pôs a fé em Abraão e pôs a fé de Abraão, fez ali a primeira leva de braseiros predestinados para a salvação.
seriam os massas cefálicas, porque a primeira leva de Noé ficou soterrado. Então aquelas energias do livro de Enoque, que hoje está na boca do Luiz Kendi, quase morte, Minorá, a graça dele é a Barbie, não a Barbie do filme aqui, carnal, a Lilith é a Barbie dele. Então, e mais o Rodrigo Silva, os cutucadores de osso, mesmo com a Bíblia na mão, lendo Ageu, capítulo 1, eles mexem em osso, tocam nos defuntos, e põe um minorá na mão deles e uma arca na mão deles, e sai pregando os ossos do ofício, o Jesus deles aqui, enganando o mundo, porque após a partida de Noé, dali, foi soterrado, a sopro primordial, os seus assistidos eram os gigantes, os néfilis, que o Caim e Abel cruzou. Caim e Abel cruzou com os animais lá fora. Porque Deus tinha feito nós, os não-judeus, Gênesis 1, 26, que Deus ficou falado no vídeo passado, né? E falou, sede fecundos, reine sobre o Deus peixe, entubem o Deus peixe, come o ar, todos animais eu te dou, todas as frutas eu dou, sede fecundos minha imagem e semelhança de Deus, a imagem de Deus o criou, Gênesis 1, 26. Então, irmão, quem tem Bíblia na mão, ele pensa que o primeiro homem foi Adão, Alain. Mas o primeiro homem, Adão e Eva, foi eles mesmos. O segundo imagem e semelhança de Deus, com consciência que passaria por carne e sangue. E nós aqui, imagem e semelhança de Deus era Adão e Eva. Começou dali. Caim era imagem e semelhança de Deus. Então é muito confundido com ateu, que nem eu venho falando aqui. Né? Então quem é Caim hoje? Caim hoje é aquilo que saiu da CB, os reformadores. Esse que atacam o sete de Adão, Abel, da direita. Porque quando os judeus, que era descendência de Jesus até Adão, quando os judeus mataram o Senhor, os dois reputou os dois debaixo do pecado, para que todos alcancem misericórdia. Todos quem? Os que criam em Jesus ali. Deus na forma de filho. Eu ia perdoar o Caim, e agora o meu Abel, o meu Sete, o meu segundo, ele veio de segundo Abel, para o seu Caim no moderno, que eram os judeus ali, matarem também o seu Abel. Então os dois seguiram Caim. Então eles tocam em defunto, se você ler a G1, e assim é toda essa terra, assim tudo que eles põem na mão é maldito. Mas aconteceu, que o diabo foi dar o direito das duas últimas velas do Luiz Minorá se apagar. Né? E Jesus acendeu a quinta vela do Minorá, porque era acendida pela lei, pelo sacerdotismo. A sexta vela foi acendida pelo mitraísmo. Mas quando foi isso? Após a partida dos apóstolos, eles pensam que Galvino, esses caras aí, veio tudo depois, Justino, Alain. Depois da partida dos apóstolos, 300 anos depois, foi escrito o Constantino uniu Estado e religião, e aí veio dado o direito. A primeira vela, a sexta vela se acendeu com o mitraísmo, mas já com todos os néfilis da Grécia, que o povo judeu nunca deixou. Romanos, aliás, que Ezequiel 8, eles estavam ali adorando ali, irmão, nunca deixaram. Então o que acontece ali, irmão? Depois da partida dos apóstolos, depois uniu Estado e religião, o grande golpe. E depois, irmão, foi só ossos do ofício, Justino, Jesus histórico, Galvino, os monges, todos esses aí que nós estamos falando aqui, irmão, são tudo demônios da apostasia, já plasmado. Mas na direita ele sentou como Deus na prole de Jesus, porque o cano soprado vida não quer dizer nada para esses caras. Então você pode falar isso como se quiser, o poder do erro. Os apóstolos nunca entrou lá, discutia lá fora, 7 igrejas da Ásia, não era 7 tipos, não era Assembleia de Deus, congregação e Deus, Gadu é amor, congregação ordenada de Bafomé e igreja bostista de bosta de cobra, estuda sempre, nunca chega à verdade, jambes. E o resto, ossos do ofício, que chegou depois. Alô? Como que era ali? Lá era dos deuses. Os apóstolos levaram lá, esse espírito lá,
Só que o exegese que estava valendo, de Paulo e Pedro, Tiago e João. O evangelho da cir e da incircuncisão. Né? Para aquilo que era a lei ser transformado em rudimento e que Jesus era o Senhor. E hoje é como? O Senhor deles quer dizer aquele lá ainda, porque é déjà vu. Deus enviou o poder do eu. Então quem lê Jesus, ele está lendo Jesus, cano soprado vida, Jesus ressuscitado a 666. Não, mas eu vi poder, eu vi milagre. O diabo se transfigura em ministro de Satanás, mano. O mesmo milagre do crente é o mesmo do benzedor. É o mesmo da Maria Aparecida, do mitraísmo. Mas e quando a sétima vela é acendida, do menorá, através do protestantismo trazido por Martim Lutero? Martim Lutero, está escrito na Bíblia, Martim Lutero seria um Deus depois? Seria de Deus? Galvino? Ou era tudo maçonaria e cabalística e saduceus e aqueles que discutem sempre, nunca chega à verdade? O Espírito do Senhor se retirou, irmão. A quem vencesse, não era mais Jesus que apareceu para João. Já era o espectro que ele formou. Se eu não for, ele não vem. O auxiliador que estava perto dele, que não deixava que isso acontecesse. Perto dele estava aquele que não deixa isso acontecer. Por isso, mas após a nossa partida, ele vai deixar, e deixou, irmão. Então são 2000 anos de estudo a sempre e nunca chega à verdade. São 2000 anos de apostasia. Né? Quando chegar a apostasia, o diabo vai sentar como um Deus e vai profanar tudo que é santo. Então entende-se, irmão, que você... Como que é isso? Ele transformou tudo que é santo em apostasia. Tudo em mentira. E Deus deu o poder do eu. Por que Deus fez isso? Ou quem fez o diabo é o Deus que fez o diabo. Falou assim, verdade é que a fé, a religião tomou conta até a lei chegar. E agora, irmão, verdade que a fé, a lei, tomou conta até a graça chegar. Mas onde está a graça se eles estão com a Bíblia na mão? Com a Bíblia na mão você não está em graça, irmão. Tem um tempo que você estava vivo, você comeu Bíblia e passou a viver para o pecado. Então como que eu faço? Miserável-me que sou. Então você quer Bíblia? Então com a carne você segue a lei e os rudimentos. O evangelho da Cir ou da In. Morto em ou ao pecado, tem que tomar ceia e batizar e fazer milagre, curas e milagres. E se errei, mas não pequei, o salário do pecado é a morte. Porque você quer ser judeu, irmão. Então o Deus daqui, lá impediu que a salvação vinha para os não-judeus. Alô, irmão? Mas se você virasse não-judeu lá, você tinha que se batizar como Paulo batizava. Alô? Mas Paulo não foi enviado, lógico que foi enviado a batizar. Ele não foi enviado a batizar em casos à parte. Mas ele batizou em Atos. Você pode ver que ele batizou. Não sei se eu batizei alguém. Não sei se eu me lembro se eu batizei. Batizei 1 ou 2 ou 3 ali. Ainda bem que eu não batizei vocês. Mas ele enviava. Logo quando a cadeia soltou, ele não foi ali, já batizou o que ele soltou. O que eu faço para ganhar vida? Seja batizado tu e sua casa. Que batismo não é batizado? De João. E o de Jesus? Não conheço. Então, Paulo os batizou em nome de Jesus. No dia da ceia, o que eu recebi do Senhor foi isso. Paulo não tirou a ceia. Então, Galvino e esses caras aí não estão fazendo mais nada disso. Então, estudam sempre e nunca chega à verdade. Jambes de Jambes. Caim e Abel disputando o Abel 666, que pela graça sois salvos, foi 144 mil. Então, irmão, isso aí emitiu um sinal aqui para mim. Eu digo que então o Batman tem que entrar em ação mediante essa live deles aí, né? Deixa eu ver aqui uma pegadinha aqui para nós. Deixa eu pôr um hino para nós aqui. Pus o hino do bebedouro, né? Rapidinho aqui, rapidinho. Ué, onde é que eu guardei isso? Ah, tá aqui, ó. Então nós temos aqui, irmão, uma missão impossível, que é falar que a Bíblia foi, e para você sacar os grãos. Deixa eu pôr o nosso hino aqui, para nós fazer uma investigação sobre isso daí. Então você vê que vamos passar uma régua no Justino, Galvino, Hermínio, Herme Trismegisto, Hermínio, ó, Hermínio, Galvino,
Olha lá, irmão. 2 chifres de Bafomé. É o touro, o Satã pegando o chifre do bode em cima do púlpito, no 666, e enxertando como cabra, para ele virar a bode, usando o nome da cabra que morreu, Jesus, Deus cabra, Deus El, morará o boi com a ovelha, o leão pastará junto, o leão de Gadu pastará junto, disputando com o leão da tribo de Bafomé, junto. Então você pode ver, você passar uma investigação aqui assim, ó, ali na abóbada lá em cima, ó, você vai ver que na sopro primordial. Então o que aconteceu ali, irmão? O que aconteceu ali quando Jesus vai à cruz? Ele levou um minorá, ele levou um pergaminho junto, que nem o Luiz Minorá que de quase morte. Ele levou uma bríbia junto, uma carroça de pergaminho junto lá. Como que ele foi para a cruz? Ele não pegou somente a lei, que era a Tora, o papel escrito, e depois ia ser escrito. Ele não pôs a Tora nas costas e saiu com a Tora, o Torá, a árvore, o pênis de Horus, que é a árvore, a terra, que representa Adão, e o pênis de Horus, e o travessão da árvore da vida, que representava a Eva, deitada, ele o transpassou, a cobra, aqui, levou o Torá, o pináculo de Horus, com todos os néfres que estavam no terceiro céu, João Pé de Feijão, um espetáculo de vitória. Então, deixa eu deixar uma luz piscando vermelha, quem sabe esses caras acordam. Vou deixar aqui um chifrinho. Vou deixar um olho ali. O exterminador do futuro que viria às máquinas. Pelas máquinas vai se comunicar. O deles é um olho de Horus, Odin. Só aqui lambendo. O Anúbio só direcionando eles assim, ó. Testa os Filemônios. Testa se o cara está na Bíblia. Está na lei? Tá, então direciona ele aqui para o Hades. No cavalo preto é o das duas balancinhas, o cavalo preto que viria. Vê se o trigo dele está misturado com o Enoque antes da cruz ou depois da cruz. Vê se está misturado com a apostasia. Então, irmão, se você pesar quem tem Bíblia, se ele for pesado na balança, ele está como? Ele está julgado, porque quem tem sua base de fé na lei está debaixo de maldição. Mas eu estou na Bíblia, não estou na lei, eu estou na graça. Claro que não. Você batizou em João? Então você está na lei. O último tote, a Sofia da lei era João Batista. Jesus nunca batizou fora. João Batista nunca batizou fora. No cascalho de Roma, Herodes fez o crânio de João Batista ir para dentro. Cuidado por Deus. O mundo todo tem que ser batizado. Quem não for batizado está condenado. Pelo Deus daqui, batizando ou não, está condenado. Conhecendo a lei, está morto. Que nós vimos em Romanos 2, verso 5, verso 12. Quem morrer sem conhecer a lei, está condenado naquela época lá. E quem morria condenado, crendo na lei e não cumprisse, também estava julgado por ela. Será julgado por ela. Então quem vai sobreviver ali? Os não-judeus, que não tinha nada a ver com o peixe. Porque a briga era de Caim e Sete de Adão, não era sua. A briga é de Deus com o seu povo, que não quer ele. Então, ele descobriu que a imagem de Deus o criou lá fora, os não-judeus, que é você aí, é mais fácil um camelo passar num fio da agulha do que um rico de cabala, de Torá, de árvore sefirótica, de sabedoria, de Hermes Trimegisto, da sabedoria de olho, de Horus, de Tote, de anjos entrar no céu. Ninguém conhecerá Deus por sabedoria humana. Deus escolheu os pescadores indóitos, caras como eu, você desse canal aqui, que não sabe, eu não sei nem falar direito aí,
minha nota era só 0, 7, eu só colava, passei na marra aí na escola, dando com apoios, falando. Então veja bem, muitos por ter esse conhecimento se desviarão, apostatarão da verdade. Falando. Então após a partida dos apóstolos, que já conhecia, até falaram, por ter uma semelhança igual a Deus, esse superapóstolo se transfigura, ministro de Satanás, a ponto de levar isso para 7 igrejas. Às vezes não obedecia mais os 12 perdeu a autoridade, né? Primeiramente que os 12 nem entenderam que Jesus era o Senhor deles direito, que ele era Deus, alguns só descobriu ali depois lá, né? Você vê que o Pedro não aprendeu com Jesus que a comida era para o ventre, Pedro, Tiago e João. E por que eles proibiram de comer carne de porco? Se o que entrava pela boca, o que contaminava é o que saía, porque eles liam a lei, Minorá, Bíblia, Torá, Tora, falando. Então eles liam e jogam isso no povo, mas eles não cumpriam. O mesmo está acontecendo aqui fora. Esses daqui de fora estão falando do de dentro e eles não cumprem o rudimento. Teria que estar perdoando 70 vezes 7, já que eles querem lei, quem tem sua base de fé na lei está debaixo de maldição, mano. Eles não cumprem toda a lei. Tanto na circuncisão, na incircuncisão, nada é mais. E sim, se o cara, para Paulo, ser uma nova criatura. Então Paulo transformava os não-judeus em cristãos judeus, não pecadores. E Pedro, Tiago e João, da circuncisão, o evangelho da circuncisão, transformava os não-judeus em judeus cristãos. Queria transformar os não-judeus em judeu. Mas Pedro tinha uma coisa a mais, Paulo, do que Pedro. Ele não reconhecia, o que dava força ao pecado era a lei. E pela graça sois salvos se você crê em mim. A salvação é por meio da crer. Então você crê é batizado, como lá o da circuncisão. Por exemplo, Cornélio não era crente, Cornélio não era judeu. Eis que Pedro falando, eles receberam o Espírito. Eu batizei ele em João para ficar atrás. Quando Paulo deu de cara com Jesus na cara do caminho de Damasco, o que ele fez? Ele caiu do cavalo e procura Ananias, lá na casa de Safira. Falando. E depois o Pedro vai matar ele. Jesus é onipotente, onipresente, não é predestinado à salvação. Falando. Ananias e Safira roubou a herança e caiu ali. O Pedro falou. E Paulo quase foi morto, porque ele tirou da igreja mais pobre, para você dizer, eu roubei vocês. Mas é nas 7 igrejas deles mesmos. Nas 7 igrejas no mesmo caminho deles ali. Não a outra igreja era unida como o Bafomé e essas 7 igrejas de Bafomé de hoje. Após a partida não é mais Deus. Não. Foi tudo apostasia. Verdade é que a fé, a religião tomou conta do mundo. Verdade é que a fé, Deus pôs vida na cinzinha. Agora, esses da cinzinha aqui estão pior que os da cinzinha, porque os da cinzinha colocaram asmodeus, sinara e comunismo, eram suas causas pagões, né? E não quer que use a imagem, direitos autoriais de imagem, etc. Alô? Por isso é uma alienação no fórum interreligioso. Já entregou o poder à besta até 2012. Verdade que Deus semeou na corrupção do Francisco, semeou na maçonaria, semeia na loja maçônica cópia, semeou na corrupção para suscitar em glória, se cumprisse a briga. Errei, mas não pequei, o salário do pecado é a morte. Pecou para a morte, morreu lá. Aqueles homens não comeram nem pizza, andaram como Jesus andou, como os apóstolos andou. Para olhar para hoje aqui, irmão, e ver a matriz deles, entregar o poder econômico, construir mais templo. Quem tá agora que Deus pôs vida na Lilith, na cobra, na graça, que foi graça, quando a graça de Deus se retirou, porque os homens que tentaram ser, eu sou quem sou, os homens ser, eu sou Deus, eu sou a CCB, eu sou da CCB, eu sou quem sou. O Espírito Santo se retirou. Quando o Senhor quando eu queria dizer o Espírito, era o Senhor da CCB. Quando eu queria dizer o Espírito lá, era a graça de Deus, porque o maior, que era o Espírito Santo, na boca dos grandes, servia os menores pela palavra e etc. Deus segurou isso por muito tempo, irmão. Mas assim como a casa de Salomão rasgou o templo para Jesus, tirou para fora,
Assim como Deus mandou as pragas no Egito para tirar o povo de Israel do Egito, Jesus tiraria para fora. E assim como Deus, hoje o novo Israel de Deus aqui que caiu, foram esses falsos judeus do CB e esses reformadores que estão matando o Espírito aqui. O mesmo, eles seguindo Paulo, que é Oxós, estão fazendo o mesmo, quer satisfazer os seus deuses. Os mesmos néfiles que uniu o Estado e religião para o Galvino, Justino, Jesus histórico, Maria vai com as outras, todas as Marias, as 3 Marias ali, para você fazer uma ideia, no crânio de Maria Madalena, o túmulo foi colocado lá, como o olho que tudo vê, para suscitar a imagem de graça de Deus. No pênis de Horus de Pedro, foi colocado empanado para suscitar, foi dado direito. Quem crê na Bíblia tem que andar como os apóstolos andou. Orar para o pão virar corpo, orar para o vinho virar sangue. Morrer é lucro, viver é ganho. Depois você tem que ir para a cruz. Pedro, amas-me? Pedro, Tiagos e Joões e Paulo, amas-me? Então percam a cabeça por mim, tem que andar como ele andou. Pela graça sois salvos? Ainda que todos os judeus criam em Deus ali, só um remanescente foi salvo. Se Deus não guarda alguns, era como Sodoma e Gomorra. Se os publicanos meretrizes já vão entrando no céu primeiro que vocês, porque de Deus acabou de descobrir que os seus filhos original só quer o reino. Seu filho original não se submete aos que o criou. A criação quer ser mais que o Criador. Vocês são meus filhos, meus espermatozoides. Vocês são membros do meu corpo, célula do meu corpo. Não vai obedecer, como vai ser lá em cima então? Por isso eu passei o céu por carne e sangue. Participei do mesmo. Vim corrigir o erro que eu cometi. Assim Jesus veio do futuro. Do futuro o passado ficou olhando para o futuro, anunciando. Isaías já vinha profetizando, mas Deus já sabia. O meu povo, eu serei achado daqueles que não procuram a religião. Vim para que os cegos, meus filhos, fiquem cegos. Os que não vê, os que cegos vê. O surdo achará o caminho. Eu vou dividir os 4 animais, o rio Tigre, os 4 olhos que choram, lágrimas. Lá, vou dividir os 4 rios, o rio Nilo, o rio Tigre e o rio Eufrates e o outro rio ali, irmão. Vou dividir, que secou, o último rio que secou ali, que foi para o rumo da Grécia, irmão. Você vai dividir os 4 animais em 4 partes, em 4 caminhos, de maneira que o cego achará o caminho. Os 4 animais quer dizer os 4 anjos que no final viria para recolher o povo. Deus já está recolhendo o povo que morreu nesses 2000 anos aqui, na apostasia, que morreram sinceros, entre eles os 144 mil que seria previsto para a salvação, os da cinzinha. O mesmo que foi lá, a predestinação de Galvino, que eles leem déjà vu hoje, irmão, quis dizer assim, o número que não dependia do que eles faziam, já estava determinado, Saul e Jacó, ele próprio escolheu o faraó para se orgulhar, e Paulo deu um exemplo, assim também agora ali, irmão. E assim também agora, Deus escolheu o olho de Horus, que hoje é mundial, escolheu o olho da cinzinha, eles nunca deixaram a geometria sagrada, ali, Deus escolheu a casa de Salomão para Jesus se orgulhar em cima dela, levar os anjos do espetáculo de vitória lá, para derrubar a besta. Assim também hoje, agora aqui, irmão, Deus escolheu um grupo que saiu lá do Racê, os livres pensadores, você que está desse canal, estando aqui ou não estando, pedindo ajuda ou não, é um corpo espiritual que não depende do que fizeram, irmão. Deus não tirou nós da religião, da lei, para te pôr de escravo. Apenas os 12 que tinham chamado para anunciar esse, irmão, aqui, seja leiro, seja para suas casas. Mas os judeus tinham esse compromisso, 144 mil, porque pela graça sois salvos, estava predestinado a salvação, mas eu quero ver ele sair daquilo ali, irmão. Não sai. Como Pedro, você acha que Pedro ia querer morrer sozinho? Quando Deus tirou o Espírito que os conduziu para ser sacrifício, ali, irmão, o Espírito dele, quando Deus tirou o Espírito, ele negou. Os 12 negariam, ninguém morreria por Deus. Então, por que eles negaram? Por que eles não negaram? Porque se converteram? Não, senhor, irmão, não é por isso. Deus tirou o Espírito é que dá a vida. Eles tinham o Espírito de Jesus Cristo. Eles formaram 12 chakras, dos pés à cabeça. Um Deus, aquilo que foi Deus se tornou filho, se tornou um ser humano, a palavra gerou
12 filhos para representar 144 mil. E é esse 144 mil que eram os predestinados, que Jeremias falou, antes que eu nascesse, Deus já tinha me separado, que Efésios 1 também está dizendo, nos predestinou, Paulo está dizendo isso aí, os 144 mil já predestinados. E aonde está você que nasceu no meio da apostasia, no meio da prostituição de Deus, da sua primordial? Quando Jesus levou o menorá no espetáculo de Vitória, a Quinta Velha, que ele acendeu esse mundo aqui, dividiu a história, discutiu com os sacerdotes, por assim, espiritualmente, falou que aquilo, profanou tudo aquilo, não tem nada santo, eu sou a verdade e a vida aí. E eles lutou ali, irmão, a direita com a esquerda, mas ele arrancou os da direita, que era a promessa, segundo o exegese que Paulo anunciava, geração de Davi, ali a promessa, o broto de um carvalho que nasceria, porque o Torá seria torado, irmão. Alô? O Espírito não é mais, seria mais pela lei. O Tote, assim que levou o crânio para dentro a sabedoria do Torá, voltou em ação, irmão. Se você perguntar para os sacerdotes judeus lá, eles vão falar que nem João existiu, era apenas um profeta. Então houve João lá. E por que até hoje o Papa está levando lá, montou o cristianismo do Papa entregue aos pagãos agora aqui? Porque já era apostasia seguindo a agenda do diabo. E só acende a sétima vela, que é o Minorá e Galvino, e tudo que você aprender de livro aqui é de Néfilis. Pra você fazer uma ideia, o mitraísmo, a Igreja Católica, quando ela montou, quando Allan Kardec montou a Bíblia segundo o Espiritismo, ele virou a esquerda do mitraísmo. Quando deram o protestante, porque cristianismo e mitraísmo não é protestante. Quando o Gadu deu aquele último passo dele, que foi enviar a Bíblia, os achados dos pergaminhos originais, ali, agora vamos dar para ele, por meio de Martim Lutero, um papa também, irmão, maçom de maçom, todos eles maçom de maçom, Padre Pio, todos eles conheciam a maçonaria, a França e todos eles ali, todos esses franceses, todos que estavam ali, e outros nomes mais que eu não me lembro agora aqui, todos eles estavam com a árvore sefirótica, a cabala dos judeus, a cabala escura, a cabala da noite, a geometria sagrada, os desenhos da Carta Salomão, já estava tudo plasmado. Foi só Constantino pôr todos os néfios. Então quando foi que os néfios caiu? 3 dias depois que Jesus morreu, que ele ressuscitou aqui, 40 dias depois, ele falou, vai para Jerusalém, lá eu vou corrigir os 144 mil predestinados, tanto de Caim, que eu pus uma marca lá, meu filho rebelde, cumpriu o meu propósito. Vai até Jerusalém, Caíns, que não crê em Deus. E 7 de Adão, judeus, 144 mil, vai até Jerusalém. Lá eu vou corrigir a torre de Nisrod, a Gamesh, a Babilônia, junto com o Egito, vai tudo para lá, ali, que eu vou corrigir vocês ali. E eles falaram em língua, Capadócia, viram falaram em línguas do céu, sim, a 144 mil foi perdoado como filhos, aceitado como são. E a carne? A carne, muitos deles foram cerrados ao meio para vencer e ganhar uma pedrinha para morar na casa de Deus. Para aquele povo foi dado isso. Mas você pode ver que agora aqui não é assim mais. Os 144 mil pagou um preço muito alto. Adão e Eva pagou um preço muito alto. Deus pagou um preço muito alto, porque ele se manifestar em carne, para ser o segundo Abel, os judeus matar ele também, para igualar os dois, porque foi eu que fiz o erro, o auxiliador meu convencerá vocês do que é pecado, que foi eu que pequei ter feito esse plano aqui, uma dualidade, que fora do meu corpo lá, os meus filhos vão se perder todos. Então 144 mil, os anjos descansou, entrou em repouso. Quem são esses anjos? A dualidade deles disputava aqui, o Deus desse plano tem igual os 4 elementos, o touro, o boi, a cobra, a águia dos Estados Unidos, o Egito, o boi, Israel era como um boi, disputando ali. Esse céu daqui, esse plano Baal, o Sucumos, disputava a qualidade dos anjos. Os anjos tiveram experiência por carne e sangue, já participaram do mesmo, agora entra em repouso, 144 mil. E esses 144 mil daqui, deuses e deuses,
Os 144 mil filhinhos que subiu a iluminação da sua primordial tinham assistido agora. Os 144 mil escolheu os seus assistidos. Deus escolheu as coisas simples, que eram os pequenos, para surpreender os grandes. O menor, o maior, os maiores servem o menor. Os anjos caíram aqui e para servir o menor aqui, ensinaram toda a sabedoria aqui. E aqueles 144 mil os embriões que subiu a árvore sefirótica, a Tora, quando Deus levou os anjos no espetáculo de vitória, ele abriu a Tora, o Torá, e entrou no olho, furou o olho da cobra, ele nasceu. Quando Deus inseminou ele para baixo, Deus se desdobrou para olhar os seus moradores, olhou, comeu o seu próprio rabo, porque aqui teve que gerar uma cabeça para ele. Deus falou e gerou um filho, um espectro aqui, que estava agindo como Deus, e ele era Deus, tinha perdão contra o Pai, porque eu estou pagando foi eu que errei do pecado. A humanidade não tem culpa, vocês israelitas, judeu e não judeu, vou pagar contra vocês dois, porque foi eu que errei ter feito essa merda aqui. Alô? Ter feito o diabo esse plano. Só que representa no carne e sangue de Adão. Onde a NASA chegar, representa a Eva, os frutos, os astros cairão, as folhas servem de alimento, os frutos de remédio. Eram os anjos, os braseiros, você viu cair algum astro aí, mano? O mar virou sangue por acaso? A lua não virou lua de sangue, não se apagou? O sol não se apagará, porque foi acendida pelo menorá, pelo falso profeta, veio das trevas procurando luz. Acendeu a luz desse mundo, Lúcifer, o título Lúcifer. Mas na verdade, irmão, ele pôs luz aqui porque Deus pôs luz, deu permissão para os anjos ser Deus. Vocês querem ser Deus? Vocês me traíram. Os anjos segundo o céu do monte, dos dois concertos, Agar e Sara e Abraão, e o monte Ararat, o monte Sinai, os dois concertos traíram o seu Deus, Caim e Abel. Os judeus mataram Jesus. E agora os dois foram perdoados nesses dois concertos para 144 mil subir. Depois disso acabou para os judeus, acabou para esse plano aqui. Veio a apostasia. Após a nossa partida, quem vencerá o monstro? Quem poderá cantar a canção de Moisés do Cordeiro? Tudo que João pôs aqui, irmão, nesse livro aqui, já aconteceu lá. 70, 80 anos depois já tinha acontecido. E eles estão lendo pensando que vai acontecendo, que Jesus vai voltar e não vai. Você acha que Deus vai se humilhar publicamente? Com uma só oração, Deus daqui hoje te deu livre para você viver para o pecado. Com um só ato de justiça, aquele que foi lá tirou o pecado do mundo. Hoje o Espírito diz para você hoje aqui, com uma só oração, uma só confissão, a sua conta está paga porque você não é judeu. Estão dando a conta para você pagar de novo. Deus enviou o poder do eu. O que é o poder do eu? A fé e a religião para tomar conta do mundo. Você tinha que conhecer os grãos. Teve um tempo que estava vivo, você conheceu o Bíblia e morreu. Você morreria sem conhecer a lei e se perderia. Como que é se perder, irmão? Não haveria memória de você, era como um animal, passou por carne e sangue. Os não-judeus eram considerados animal. A imagem de Deus o criou, o homem dive lá fora. Alô? Então o que aconteceu aí, irmão? Por isso que o Deus daqui já tinha acontecido desde antes a morte do cordeiro lá. O terceiro cordeiro será morto, já está desde antes do terceiro. Qual é o terceiro? Não apareceu uma mulher vestida de sol, o dia que o João viu lá? Alô? Não apareceu um menino foi levado para Deus? Já tinha acontecido com Jesus. Já tinha sido até morto ali. Quem é a mulher vestida de sol que... Cadê o casamento do cordeiro e da igreja? Alô? Eles estão pensando que Jesus é o cordeiro porque foi o cordeiro. 3 dias depois ele era Deus. Teu Deus é um cordeiro? Alô? Ou nós, os animais, passamos... Ele escolheu um cordeiro para ser a comida falada. Escolheu um cavalo preto para ser um mensageiro que pesa na balança. Ou ele escolheu um boi
para fatiar, que é a palavra, horus vivos, para ser fatiada, fraldinha, medula, rabo, rabada e até as unhas, até o tornozelo serve de sopa e de remédio. Alô? A comida dos anjos, horus vivos, é comida para você, irmão. É o que está agindo na direita com os nomes e renomes, irmão. Foi plasmado o estado de religião. Então quando isso aconteceu? 40 dias depois da Torre de Nirod, que Jesus entrou em repouso, foi levado ao céu, ele era Deus na frente deles ali. Se eu não for no reino do auxiliador, guiará vocês até a sétima. Quando chegou no céu, os anjos caiu. Aquilo que protegia perto deles já não está mais, até a sétima igreja da Ásia. O Espírito estava perto deles, esse aqui estava perto deles, que leva a glória a Deus, estava perto deles, não deixava que isso acontecesse. Mas depois deixou, porque chegou a hora da bênção. No crânio de Pedro colocaram São Pedro, São Paulo, São Judas, São Jorge, todos os deuses plasmou. E aí, meu, você pode falar isso para sempre, aí que não adianta mais. Então, saca os grãos, a religião te fez um cara melhor. Isso tomou conta de você, até mesmo porque você não tinha como sair disso. Você tinha que conhecer a lei para não morrer como um animal, passou por carne e sangue, não há memória de você. Para você fazer uma ideia, horus vivos, até enxertou os animais, embalsamou, para ele ser teu Deus hoje aqui. Aqueles animais da Arca de Noé, um grande número ali, se aquelas energias, foi dada oportunidade de novo para os anjos virar. Essas energias foram misturadas novamente. Cã e o Sete de Adão, foi misturado tudo de novo. Misturou tudo de novo. Ele até enxertou uns animais para ser deuses, nefilins, para pegar imagem e semelhança de Deus. E é essas energias que está aí plasmada. O Deus, aquele cavalo, o homem cavalo ali, um homem meio minotauro, meio cavalo, meio homem das mitologias, está tudo escondido aí, irmão. Tinha até King Kong lá, da Felina, o Batman, a Sarate, a Mate. O demônio, ele embalsamou a loba, a freia, o dos norte, o segundo céu, os anjos de Caim, de olho azul. Ao misturou isso com os animais, virou sangue escuro, virou olho amarelo e vermelho. Ele enxertou ali um animal, a loba, para gerar um anjo mongoló, para virar uma loba, a freia, que é o demônio que quando pesa na balança é representado em crocodilo. Leva a alma deles para ser pesado na balança, leva para o crocodilo devorar. Tudo aquilo ali é uma cópia. E esse crocodilo, esse espírito que corre nos muros de Jerusalém e de todas as religiões, é aquele que se você não cumpriu o mitraísmo, você tá julgado. Se você não cumpriu o cristianismo, você está julgado. Se você não cumpriu o espiritismo, se você não serviu os deuses, os demônios te devoram, te levam para o Hades. Mas eles nunca sairão daqui, irmão. Só há um meio de sair daqui. Há um só Senhor, um só Espírito. E é esse que eu te anuncio, o que viria para tocar a sétima trombeta. A esse o porteiro abre, com poucas coisas que escapam do Apocalipse ali. Quando Jesus subiu e descansou, sobre João pé de feijão rasgou, os gigantes desceram. Foi dado direito de usar a coroa de um rei daquilo. Do Gadu sentar como Deus. Hoje Gadu, porque o Hélio tocou e foi ressuscitar a imagem com a Ângela Bravasco. Mas na verdade ali, tudo que é o nome de Maria já foi levado ali. Esses homens sabiam tudo, tendo conhecimento. Justino, Galvino, todos eles, irmão. Nunca foi Deus, foi sempre apostasia. Tanto é que é um cristianismo que discute sempre e nunca chega à verdade. Quando você vai ver as portas em arco, o símbolo, a geometria, a sabedoria de anjos, da casa de Salomão, está plasmado na vida deles, irmão. Ninguém conhecerá Deus por sabedoria humana, quer dizer, de anjos. Anjos que desceu, os livros de Enoque, os livros dos mortos, todos os livros da maçonaria, todos os livros que está aqui na estante dos professores aqui, irmão, de religião, dos exegeses. Quando você vê alguém fazendo a diferença, porque ele tem um livro ele tem acesso à fraternidade e irmandade, irmão. Alô? Ele não é nada, não é essa missão, nem está inspirado por Deus. Antes, pelo contrário, está sentando numa espada, palavra. Está sentando numa folha, numa tora, no papel escrito que mata, porque é de anjos caídos que mata você, para você ser sábio aqui, para você virar um Deus aqui, como a Bíblia te faz um Deus melhor aqui.
mas não para o reino do céu. Aqui ser um Deus, não é reconhecer, é se desvaziar, se diminuir, voltar para ser espermatozoide. Não é o que Enoque fez. Os judeus foi anular a lei ali, porque era indecente falar a verdade. Alô? Então, essa direita colocou assim, se você, aquele que não nascer de água e de espírito não é do reino do céu. Como que é renascer? É você se diminuir, se esvaziar e virar um espermatozoide, fazer a corrida pelo rio, que é a palavra de Deus. Palavra de Deus te proíbe de pensar, de usar sua razão, aquilo que a maçonaria escondeu do mundo, os símbolos sagrados, os líderes, tudo que veio da Palestina, do Vaticano, é o diabo hoje plasmado aqui. Usar sua razão. Acorda Brasil, acorda o único mundo. Todos eles estão debaixo da geometria sagrada, que a árvore sevirótica, tudo que foi, a mesma geometria sagrada está na Índia, na Sarajiva, a Brahma, Abraão, a China, todos eles têm seus arquétipos já e sabem que o Jesus da Bíblia é o diabo na direita só. Nós somos esquerda de Caim, de cana, não vamos aceitar vocês da direita reinar sobre nós aqui. Fecha tudo o cristianismo aí, vai. Deixa esses adoradores de Bafomé na direita. Vocês vão servir a 7 de Adão, plasmado aí? Não, vocês têm que servir o nosso pai, que é o Caim aqui. Então, e aqui na religião, na cabeça de ouro. A cabeça de ouro, no topo da cabeça, os Caim, que foi corrigido o DNA lá, no mesmo sangue no dia de Pentecoste, está lutando contra Abel, que... Eles fazem o teste superapóstolo de já apostasia e acha fraudulento que está levado para dentro da casa de Salomão, ganhando dinheiro em números e pondo o povo debaixo da... Eles sabem que aqui ali, o Bafomé, eles sabem que o diabo, Asmodeus e Lúcio está tendo relação com o bode em cima do púlpito. Vê a loja deles, irmão, é tudo loja, dinheiro, comércio, irmão. Deus não está no meio dessas coisas. E os que são da cinzinha viraram Caim, de maneira que vai estudar sempre e nunca acha nada. Querendo satisfazer as suas prostituição, porque nega a eficácia que Deus pôs vida lá. Semeou na corrupção, aqui fora querendo fazer seus próprios caminhos, se desviaram da verdade. Irmão. Agora viraram irmão, indicando a Assembleia de Deus, Deus é amor, Gadu. Logo, logo eles vão estar, por eles defender dinheiro em Apocalipse 13, capítulo 18 aí, logo, logo eles vão pôr na Bíblia deles também, irmão, que o Edir Macedo, indicar a igreja do Edir Macedo, do Bispo Valdomiro, já indicaram a Batista, já indicaram a 7º dia de Bafomé, que Jesus nunca foi Senhor, de sábado. Quem guarda para Deus o Deus deles é um Deus daqui, tem dia, mês e ano, porque é o porco barbado. Herodes pegou tudo aquilo lá, irmão. Sacerdote, eles profanaram tudo, rotaram caviar, rotaram porco ali em cima, tiveram relações em cima dos púlpitos, plasmaram todos os demônios. Deus profanou sua casa, entregou tudo a Satanás. Como foi Ezequiel, matem tudo, marca somente aqueles que me amam, e matem tudo, crianças e tudo, porque são tudo demônios, são tudo filhos do diabo, é demônios. Quem adorou os deuses vira demônio. Essas pessoas estão adorando demônios como fosse Deus. Quando eles caírem a ficha, será tarde. E aqui, irmão, nós desse canal aqui, você foi alertado que é tudo apostasia, você foi preparado para essa mudança. 2 Coríntios 5, considere morto ao pecado, morto a briga. Quanto à lei, eu estou morto para a lei. Quando meu pai morreu lá há 2000 anos, eu já estava morto, mesmo que eu fosse nascer aqui, já nascia no tempo, que é a morte é o tempo, que dá força ao pecado é a morte, e vem por ouvir a lei é para a morte, irmão. O que vai ser julgado aqui é a lei, esse plano aqui, Deus para levar a morte, ele se diminuiu, ele fez tudo esterco que ganhou da lei ali, virou um espermatozoide, virou um animal, um cabrito para ser palavra ceia. Nunca esses homens vão se humilhar, nunca eles vão aceitar, porque eles têm Bíblia na mão. Quem tem uma Bíblia na mão
Não precisa de Cristo, irmão. O que Cristo veio fazer aqui fora? Se Caim e Abel já tinha de 7 ali, lei já tinha, pergaminho, Bíblia já tinha, sabedoria humana dos deuses, né, Fini? Prontinho para plasmar, para usar a apostasia, para matar o último, terceiro cordeiro. Não teve cordeiro, irmão. Teve que fazer-se uma nação de uma só vez. Passou 2 anos de apostasia, para agora na consumação do século, Deus pôs vida de novo na casa de Salomão, chamado de CCB, ali, e a fé e a religião tomou conta dessas pessoas, para quando vier essas pragas, o Espírito Santo, assim como seu Pai Jesus Cristo, como o filho que tirou para fora, assim também esse aqui tiraria para fora, as pragas tirou para fora, como lá no Egito tirou para fora, para eles se voltarem para mim, pela graça sois salvos. Você com toda a sua lei, o batismo, se a sua fé falhar e não for igual ao centurião, se você morrer crendo na lei, será julgado por ela, irmão. Por isso Deus daqui, Deus permitiu todo mundo conhecer Ele segundo a lei, para agora, aqueles que são sinceros, que morreram conhecendo a lei e cumpriram, é um número que não depende do que eles fizeram, chamado ali, irmão, chamado os da CCB que foi ali, que não comeram nem pizza, até no ano 2000, até 2012, para encerrar. Esses agora aqui são vasos conservados, que assinaram comunismo, já desde 64, 74, já está entregando o poder à maçonaria. Foi feito um trato do Luiz Francisco, Deus pôs vida naquelas, não podia usar televisão. Viria para se comunicar, atrasou como atrasou, mas cumpriu. Nesse dia aí, sabe que encerrou para eles ali, eles querendo para não perder os seus lucros, como foi lá, mataram o Espírito Santo aqui já com 2 strikes, 20 anos atrás, lá aqui em Rio Grande da Serra. E assim, Deus também veio aqui, pôs vida aqui fora, iniciou um novo trabalho. Aqueles que não procuravam, que saiu lá do Racê, Deus começou uma obra ali, irmão. Ali se uniu, o boi e o leão pastou junto, irmão. Ali um cordeiro pastava junto com a onça ali, junto ali, nós tivemos ali junto, irmão. Muitos daqui, muitos cristãos rejeitou e muitos foram ali, irmão, mas continuaram na briga que dá força ao pecado e à lei. Deus foi ido ali, o seu tempo acabou. Ele fez uma casa na plataforma aqui, irmão, espiritual, e agora o Espírito viria para pôr vida, irmão. Quando chegou aqui fora, mesmo ouvindo a verdade, por anos falando, será que tem algum canal de CB que não conhecia esse canal aqui, irmão? Ou eles escolheram viver pela fé segundo a apostasia e hoje não tem que pênis de ouro centavo? Porque acabou o tempo da cinzinha, eles blasfemarão, acabou o tempo da fé e religião tomar conta, eles entregaram o poder. Chega aqui fora, irmão, não tem um esposo. 10 mulheres aqui fora da cinzinha procuram um esposo, 10 mulheres dentro procuram um esposo para se casar e falar, seja meu marido, eu como você, essa minha alma mesmo não tem um esposo. Não acharão mais seu esposo, irmão, porque o esposo esteve no meio deles falando e retrucando aqui, eles não quiseram. Agora Deus achou, os publicanos, as meretrizes vão entrar no céu primeiro. Deus colocou vida no Sodoma e Gomorra, passeata da época ali, irmão. As publicanas, meretrizes, aqueles que não tinham a religião, Deus sempre reinou sobre eles aqui, irmão. Entre eles aqui no Brasil, quando um dos 12 andrógenos veio aqui fazer Machu Picchu, quando um casal de índio, brincar de índio, eles brincaram de índio, que formou a grande oca, Machu Picchu, formou aqui no Brasil, a pirâmide aqui, esses andrógenos 12 feitos por lado de fora, que é a imagem de Deus criou Gênesis 1:26, quando uniram Estado e religião, Horus Vivo veio aqui em Brasília, uniu novamente. Ali foi feito um pacto, as 2 torres gêmeas foi feita ali, o pênis de Horus, a bacia, o Asmodeus para plasmar ali, o tanque de batismo está ali dentro, tudo junto, aqui em Brasília. Ali, esses chakras menores que é daqui do Brasil, em Machu Picchu, o que chamado de mula sem cabeça, o saci pererê, o peixe boto, o sucubus incubus, peixe boto, os índios, deuses da floresta, o Tupã, os deuses ali, esses são energias menores. O que aconteceu? Horus Vivo, Caim e Abel, que é o topo da cabeça, gigantes maiores, submeteram eles debaixo deles ali, ou vocês obedecem, no reino do espiritual, mas eles são mais fortes, irmão. O que aconteceu? Agora coloca a Bíblia, história dos judeus para todo mundo. Essa é a razão que o Estado e o mundo inteiro quer que você creia a Bíblia.
Se você for do corpo, você vai ter que ter ancorão. Se você for topo da cabeça, você vai ficar com Israel. E se você for cristão, as 3 religiões abraâmicas, da região do umbigo até os pés, a cauda da cobra, Deus desse plano aqui, é o cristianismo. O pacto foi entregue aos pagãos. Já está entregue lá, já acabou o tempo. O dragão sabe que tem pouco tempo. Só restou somente, irmão, discutir sempre e nunca chegar à verdade. Porque os que morreram sem comer nenhuma pizza, cumprir a lei da CB, pecou, morreu, aqueles lá se levantará, acusará essa geração agora, e Deus vestirá de pele. Há muitos que de muitos apriscos convinha agregá-lo. Ali, irmão, são essas pessoas que morreram na unha dessas pessoas aí, irmão, e não conheceram a verdade que poderia salvar, mas sendo não judeu, ele de comum acordo era honesto, sincero e amava o próximo como a ti mesmo. Muitos deles são espíritas, candombristas, são feiticeiros, no dia das nunca deixaram um pobre passar fome. Vai num crente hoje e vê se ele não for do chácara que ele pertence, da entidade, do estado e religião, ele nunca vai te dar uma cesta básica, porque ele vai ajudar um pouco para não pagar imposto somente. É demônios, irmão, plasmados, usando Martinho Lutero, Constantino, Hermes Trismegisto. Todos eles têm conhecimento. O judeu Einstein, Freud, a estrela de Andrômeda, uma entidade, os filhos de Samaías pegaram a imagem de Freud, Isaac Newton, Tesla, todos eles judeus no Trebolimo, Nicolas Tesla, todos eles, nenhum passará de 9 céu. O 10, 11, 12 viria a última trombeta, a última esperança nessa terra, para pôr vida de novo. Um filho se nos deu mais uma vez, foi levado para Deus. Se não foi, ele não veio. Agora ele gerou um espectro aqui, por isso tivemos que atravessar tudo isso aqui de A a Z, de Gênesis a Apocalipse, no final, de A a Z, vencer todas as entidades. Agora o espectro o Espírito Santo tem um espectro para baixar. Esse corpo aqui, irmão, um filho se nos deu desse canal aqui, você que tem consciência desse aqui, e aqueles que ele chamou e plasmou, que trabalhou voluntariamente, aquele que ele quis salvar e pagou igual, e é um número que não depende, irmão, juntamente com o número daqueles lá que não tomaram nem pizza ali, da CCB, para vestir eles de branco. O certo era agora aqui vestir esses daqui, crer para salvar aqueles lá. Assim como Jesus morreu pelado, se profanou, para vestir os 144 mil que sendo judeu ou não, ou grego, cria nele ali. Assim também o Espírito se profanou tudo aqui, irmão, para salvar, para esses daqui da cinzinha que eu chamei, que era para estar aqui, irmão, era para ter milhões de pessoas aqui, fora da Bíblia já, para vestir os 144 mil de pele. Eles eram o original, Deus pôs vida lá, eles vão negar isso hoje, mas sabe que Deus pôs vida lá, eles buscavam a palavra, Deus falava, Deus cumpria. Você que está aqui nesse canal pode confessar isso aí. Aquilo tomou conta de você, não é que não foi Deus, perdeu tudo, a maneira velha foi acabada, agora de maneira nova agora. O pão nunca vai deixar de ser corpo na maneira velha, o vinho nunca vai deixar de ser sangue para esse povo aí, porque é a cobra plasmada como Deus lá, já foi tudo mostrado e jogado no telhado ali. Então como que você faz hoje aquilo? Testai os espíritos, porque se é que o Espírito Santo habita em vós, para longe disso desses caras aí. Então, aqueles que não procuravam a religião, o que foram achados por Deus? Então, analisa aí certinho. Então, o que você achou aí no meu... Quem deu crédito à nossa pregação? Isso aqui você sobe como removo, porque esse espírito desce, joga um caminho para você, joga uma consciênciazinha em você. Aqui está o verdadeiro Deus Sol, com a sua setinha, com a musiquinha, aqui, ó, jogando setinha de consciência em você. Puxa mesmo, puxa. Faz tudo esterco, não falei para você ser bandido, pior, queimar a Bíblia, não. Isso tomou conta de você, saca a sabedoria dos anjos que está na Bíblia. Mas ninguém conhecerá Deus por essa sabedoria, e sim pelo Espírito. Por isso ele escolheu burro, como eu aqui, para estar te falando. Por que eu estou vestido de animal, de cachorro? Porque aqui fora eu sou um animal. Se eu tivesse com a Bíblia na mão, eu era um animal santo de gravata, de gravatinha. Mas se gritar, pega ladrão. É tudo pix, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um.
Então, mas é claro que eu não estou falando, o mundo hoje é pela internet. Eu não estou falando esses aqui que tem consciência, que foi da cinzinha, eles não podiam usar isso aí, irmão. Pode ter de graça dar e de graça receber. E você que não está mais na Bíblia, que pode ganhar dinheiro com essa palavra aqui, irmão? Alô? Então, provavelmente você vai ser tentado, porque usando essa liberdade, você vai usar a liberdade de mão, vai fazer isso só por dinheiro. Primeiro você vai fazer igual eles disfarçaram, precisa comprar um microfone, precisa comprar um computador. E depois eles vão disfarçar, agora põe o Pix aqui, agora eu sou digno do meu salário, porque eles querem brilho. Mas e você agora, no futuro, será sem brilho isso aí. Eu não vou fazer. A primeira você vai fazer de graça, a segunda, a terceira. Depois você vai fazer isso só por dinheiro só. E assim, de graça a Deus, você vai perder o princípio da sabedoria que tomou conta de você. Então, como que você vai fazer, irmão? Abre um canal à parte para você ganhar dinheiro. Dinheiro é dinheiro, dá a César o que é de César. Aqui no seu canal para anunciar isso aqui no futuro, se algum de vocês conseguiu crer aqui, irmão, ninguém pode pôr outro espírito a não ser que seja esse. Né? Se você pôr outro espírito ali, ou colher daqui como eles estão colhendo para pregar por outro espírito, é anátema e o Deus viu. Porque aqui, quando seu pai derrubou os animais da sua primordial, aquilo que a NASA sai daqui e vai até o Macon, o lugar onde o universo se dobra, o buraco negro, que é o céu deles, é desviado, se dobra e sai aqui na linha de Inhastra. Quando derrubou os gigantes do filme João Pé de Feijão para baixo aqui, eles plasmou aqui e para fazer uma nova dualidade dele. Nós temos 2000 anos, agora será tomada. Aquilo que eles estão falando que os espíritos estão falando que a IA vai vir tomar você, mano, sua consciência para te pôr numa nave, dizendo que são Anunnakis e etc. aí, são os demônios. Viria no final, agora a Netflix lança muitos filmes de comedores de cérebro. Esse aqui, o Exterminador vinha do futuro para avisar ali, sempre serve mesmo as arquétipos. Tudo é arquétipo. Então o que vai acontecer aqui, irmão? Vai ter uma tomada dos 144 mil. Como vai ser? Eles estão esperando a vinda de Jesus. A vinda de Jesus, irmão, ali foi a chegada dos 144 mil. O reino do céu não é uma coisa que se possa ver, isso aconteceu. Até 100 anos depois a vinda já tinha acontecido ali. Quando os 7 demônios entrou na igreja, que hoje essas igrejas daqui do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou qualquer religião do mundo, a quem vencesse ali, os demônios já estavam entrando, até ali saiu aqui, ganhavam uma pedrinha, aqueles lá que segundo a Bíblia acabou. Agora, a última trombeta é o que o apóstolo Paulo estava esperando. Quando a última trombeta vinha ser tocada, então eles estão esperando uma trombeta, um sax, uma tuba assim, ó, descendo do céu, uma trombeta, um mensageiro, um cavalo, eles estão esperando um cavalo, uma pomba, um espírito pomba, pombinha mensageira, a pombinha mensageira, por inspiração, um cavalo preto, um mensageiro, um correio, aquilo que era cavalo virou carro de correio. O correio hoje é a câmara aí, onde o cesteiro de Davi está servindo um quadrado, servindo um triângulo, te pondo no olho de Horus, ele com direito de falar para você ser um obelisco com a apostasia bíblica. Criar mais maldição para ficar aqui, porque ninguém conhecerá Deus por sabedoria de anjos, trazido hoje por tecnologia e tudo que você está vendo aí. Deixa eu ver se eu falei muito. Eu falei uma hora e 20. Então, o Anúbio, o Gárgula, a Amate, o demônio que o Horus Vivo fez para jogar eles no Hades, para ser devorado pelo Gárgula, que é a lei, que ele embalsamou ali a loba, que é a Freya, o salão de Valhalla, os demônios gigantes vão beber eles como escola, o sangue deles. Então por que você aqui? Nós somos aqui na dualidade, nós somos de 9 e se não entra pecado. O livrinho de cima julga o livro de baixo. Quem abrirá o livro? Os 24 guardiões maiores choravam muito. Ali, quem abrirá o livro ali? O livro lá já tinha, a Bíblia já tinha. Um tinha que vencer. Está aqui o leão da tribo de Judá. Hoje eles abrem, falando essa mesma falácia aí, o espírito de erro. Então, aqui embaixo você tem que descer como leão. Por isso que eu estou aqui descendo de mensageiro, pombinha mensageira, para jogar uma. E
de Deus Sol, de Tote. Então tem que vir das trevas. O Espírito vem da luz, passando, iluminando as suas trevas. O deles vem das trevas procurando luz. Porque os anjos iluminaram, os astros que caíram. Você entendeu, né? Então ninguém conhecerá Deus por meio de sabedoria humana, de Galvino, de Einstein, de Freud, de tecnologia, de buraco negro, plasmado com religião. Não é por assim que conhece Deus. O reino do céu está dentro de você. Não ireis aqui. Você é uma alma em potencial, sendo homem ou mulher. Unidos ao Espírito. O problema é que só pode vir se o Espírito o trouxer. E agora? Então aqueles que são predestinados, os que foram predestinados de que Galvino, um demônio Galvino está dando para eles aí para estudar a Bíblia. O que foi predestinado para a salvação, 54 mil, se ele é um predestinado e ele também está assim para a sua alma, se ele escolheu você, ele é teu assistido. Então você vai vestir a veste da vitória. Jesus vestiu o velo da morte. Ele saiu desse animal, da majestade de Deus ao leão. A qual dos 4 animais ele falou, ele aceita a minha direita, escolheu a majestade que é o leão. Então você sai daqui com a cabeça do leão aqui, e veste o véu, a majestade de Deus. Se você crê e confessar nisso aqui, ou se ele veio teu amigo que já plasmou, depende do que eles fizeram. Então, só uma paradinha rapidinho para nós ver uma palavra rapidinho. Então, dá um ósculo santo aí da caridade. E não entra carne e sangue no espírito. Alô? O deles é na carne. É de Judas o beijo deles, porque após a partida é o diabo. É o Minorá, a arca do Rodrigo Silva, o Luiz Minorá. Mas isso aí, irmão, eu vi a live do Luiz Minorá, o Josafá pôs um quem de quase morte ali pra ele falar ali, mano. Ele soltou uma larva em cima dos caras ali. Como se o Luiz Tourinho, eu não sei que lá Tourinho, um é Luiz Minoral, o outro é Luiz Tourinho, parece. O estuda sempre nunca chega à verdade ali, mano. Galvino, esses bosta aí são todos de 500 anos pra cá, mano. Diabo já totalmente reverso ali. Demônios usando, filhos do diabo, são super dínamos, são dínamos do diabo. Mas não para você desse canal aqui, que saiu lá do Racer, ou no meio do caminho, mesmo que a sua arca esteja no canal desses líderes aí religiosos aqui fora, esses super dínamos aí, como estão os reformadores, né? Mesmo que a sua carne esteja no minorá deles aqui, na arca deles, no galvino deles, ou no herpetismo do Hermínio, da escatologia, tudo demônios parvados. Vê lá o fim do discurso deles, é vender livro, curso e pix. Depois é curso, dinheiro e pix. Quer satisfazer os seus deuses, o mesmo que estava lá, o mesmo que foi lá na Grécia. Então abre o Bafomé aí, irmão. Aos Coríntios, o time de Coríntios hoje está ganhando de 10-0 aqui, vai ganhar de 10-0 aqui, porque o nosso Coríntios é espiritual, não é carnal. Então Paulo colocou aqui, irmão, que quando o número de judeus voltasse para Deus, então isso voltou aos 144 mil, voltou para Deus, foram levados, saíram voando. Né? Então como que é essa nova aliança aqui agora que ele vai fazer? Eles não têm pele, irmão. Eles não guardaram eles guardaram suas roupas segundo a lei. Cadê as roupas deles? Alamo, por que não acabou? Jesus guardou sua roupa. Quando ele passou aqui por carne e sangue, ele pegou a roupa do leão e se vestiu de majestade, o albino. Que ele falou lá antes da fundação do mundo. E agora aqui é a mesma coisa. Esse aqui, o Espírito que para sobre as águas, viria para tocar sétimo, para te vestir o velo da vitória agora. Matar o leão, albino soprado vida. E o leão daqui, que é os 4 animais daqui, da direita e esquerda. Que quando Jesus passou, como leão da tribo de Judá, o cano dele, na direita, sentou o leão branco, que é os crentes, mano.
os a favor da Bíblia. E os Caim na esquerda é aqueles Nimrod, Gagamesh ali. Alama. Mas ambos são leões se matando aqui, mas não saem mais daqui. A cobra quer ser Deus e a Gamesh, eles se uniram, os três céus aqui, para lutar contra esse aqui, para impedir a chegada sua aí. Então vai impedir, porque eles foram predestinados, chamados, aqueles que foram predestinados antes da fundação, foi esse que morreu da CB, cumpriram a lei. Qual é a prova disso? Muitos que foi da cinzinha ali, qual é a prova que eles eram predestinados? Muitos deles tiveram oportunidade de pecar e cometer o suicídio com a Bíblia na mão, com a adultério, e não tinha força, o Espírito da lei não deixava, ele era predestinado à salvação. Então eles morreram sem comer nem pizza, não pecaram nenhuma, para agora ver a idolatria deles, rasgado o véu, sendo costurado de volta, julgando e levando suas causas até para ganhar dinheiro ainda por cima. Com direitos autoriais do Martim Lutero, deu as músicas da maçonaria para o Luiz Franciscão usaram. Acontece que Deus pôs vida ali assim mesmo. Então não é difícil entender isso aqui, é. Então abre o 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 em diante. O poder de Deus e Cristo, o poder de Deus e a sabedoria, Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Hoje é loucura, eles vão se perdendo com a mensagem de Cristo na mão. Mas não eles não estão com a mensagem para estar salvo? Não, eles estão com a mensagem do crânio de Jesus ressuscitado, é a besta, Apocalipse 13, verso 18. Não é após a partida é a apostasia, não esquece disso aí no caminho. Mas Deus pôs vida. A mensagem de Cristo é loucura para os que vão se perdendo, porque Deus pôs vida para eles, e agora eles vão ficar loucos, porque não é mais. Olha lá, acabou o tempo da cruz ser soprado vida. Mas para nós que estamos sendo salvos, Paulo falou nós lá, ele foi para a cruz, tomou ceia até o final, errei, mas não pequei, o salário do pecado é a morte. É o poder de Deus para a salvação, pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Ele destruiu os anjos no espetáculo de vitória, quando a sua primordial caiu tudo aqui embaixo, Deus se esvaziou, a placenta caiu aqui, as minhocas tênia, anjos caídos da sua primordial, caiu tudo em cima de Horus vivo aqui, falou: agora corre para o cano soprado vida. Ele derrubou sangue e pôs vida em Nimrod e Agamesh. Agora vamos formar um reino para nós, agora nós temos direito, 2000 anos. Até a sétima chegar, quando a sétima chegar, acabou. E aí agora é a hora dos predestinados ou chamados e escolhidos. Né? Agora é a hora do cara escolher, porque não terá misericórdia. Na última dispensação está aqui. Então ele destruirá com a sabedoria dos caras que é Bíblia, Minorá, Cabala, Judaica, Árvore da Vida, Árvore Sefirote, Mitraísmo, Hinduísmo, capitalismo, galvinismo lá da França. A França já sai com o terno, todos eles maçom de maçom, Padre Pio, Vaticano, tudo que tinha ali foi tudo plasmado, é tudo Calígula, Herodes, o orgulho, o narcisismo da Grécia, todos aqueles demônios primordial ali, tiveram a grande chance de plasmar no Estado e religião e te deu Bíblia. Então o que poderá dizer esses caras que querem Bíblia hoje e se justificar diante de Deus e não sacou só os grãos como você desse canal? Dizer os sábios e instruídos, o que vão dizer eles? O que vão dizer os grandes oradores desse mundo, como o Padre Pio, Constantino, Justino? Já era maçonaria, mano. Os nórdidos foi lá, os filhos de Raionarok foi lá. O Gaduce converteu eles na Inglaterra ali como demônios na direita, plasmado, que eles eram de segundo céu. A loba, a Freia, alimentou Rômulo e Rômula e gerou 2 demônios ali para eles, para tomar conta, para correr nos muros de Jerusalém, para ninguém sair, mano. Olha lá. Deus entregou tudo a Satanás, não é mais deles. A vinda de Jesus foi uma coisa que não pôde se ver, subiu. E eles, a descida agora, a última trombeta vindo tropar, estaremos, as 154 estará comigo.
É o que quer dizer o Espírito. Acontece que Deus está fazendo uma operação Messias procurando um Nil para descer. Esses outros Nil, se está com a Bíblia na mão, é falso. Irmão. Deus tem mostrado que a sabedoria desse mundo é loucura. Desse mundo aqui é do diabo, dos anjos caídos. Deus pôs vida lá. Eles vivem na sombra disso. E para justificar, eles te dão a Bíblia, a árvore sefirótica, a cabala, grandes cabalistas, como esse Luiz Minorá. Se não fosse cabalista, você não estava com o Minorá na mão. Se o Rodrigo Silva não fosse cabalista, ele não estaria lá mostrando o osso até hoje e as catatumbas dos mortos lá para ele. Alain. Sem contar os outros, que é tudo alienado. Eles se telefonam entre eles. E justamente aquele do Cláudio Duarte ali, um Oxum encostado nele, um pai do mato encostado nele, brincando de Mazzaropi ali, irmão. Alain. A entidade do Mazzaropi encostou nele e plasmou ali para ele ensinar as mulheres deles como trepar santamente. Alain. Aconselhamento de casal, com a Bíblia na mão. Pênis de ouro de horas na igreja, eles não falam não, né? Acaba os desenhos da maçonaria e o símbolo sagrado de Umbanda, tá lá dentro, eles não falam não, né? Apocalipse 13 não é o deles? Vê se o final deles não é. Pode tirar e pôr aqui, eles fizeram o curso, fizeram uma Bíblia melhor que a que está aqui, está escrito aí, e inclusive tirar e pôr está escrito, e eles não tiraram. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos conhecessem Ele por meio da sabedoria deles. Os seres humanos eram Adão e Eva, Nisrod, Agamesh, ali, irmão. Caim e Abel, tudo que foi santo aqui, eles dominaram a imagem de Deus que criou lá fora e usou os animais para eles devorar. Ser deuses deles, como aqui foi feito aqui em Brasília também. O acordo que foi feito, puseram o Brasília no meio. O JK veio e fez um Horus Vivo aqui, um Egito aqui no Brasil. Por isso que o Brasil pertence a Jesus, Gaduno, Bafomé. Essa nação pertence ao Senhor. Senhor quer dizer Baal. Não é mais Deus, é Asmodeus. Todos eles não estão em política e religião de terno na mão, de terno e gravata. Não foram nada contra o terno, contra a maçonaria aqui. Hoje você pode escolher, se quer a maçonaria, segue. Se quiser a Bíblia e os gadus, segue. Ninguém conhecerá Deus por isso. Por isso Deus derramou os grãos em você para você sacar. Quando o seu foi lá, que você leu aqui, que pôs vida em você, que ele falou para você? Não ireis aqui nem ali. Vai, cada um ache Deus dentro de você. Toda alma lança fora a sua carne e se casa com essa palavra, os grãos que salvou você, irmão. E gera seu ser lá. E um assistido desse número aqui já escolheu a sua pessoa, você não estava aqui. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que crê. E isso, lá os que crê. Né? E isso fez por meio da mensagem que anunciamos. Então, pelo contrário, ele resolveu salvar o Tomé que não cria, os que crê. O Tomé não cria, tá? E fez isso por meio da mensagem que anunciamos. Então, para Paulo, a tribo de Tomé não foi salva, para Paulo. A qual é chamado de louca. Após a partida, eles estão lendo Oxó São Jorge, aqui no caminho de Damasco do Fernando, achando que é Deus. Sem contar os filhos da besta, que o Zoinho sentou lá, mano. O Michel Zoinho sentou, falando que a lei áurea foi abolida, agora pela graça sois salvos. Mas, e a ceia? E com a carne eu sigo a lei. 7,14, lá no finalzinho. Com a mente é do céu. Então como que é então? Segue isso aqui, mano. Lança fora seu corpo pecaminoso carnal verdadeiramente. Se é pela graça sois salvos, então todos eles estão salvos. Quem não está salvo é os 144 mil, porque eles querem ser judeu, mano. Judeu é cristão judeu que eu falo aqui, né? Porque os judeus mesmo não creem em Jesus. Como vai enxertar os judeus e Deus reinará em tudo? Os judeus que Paulo leu ali, era um déjà vu, e ele estava ali. Já tinha 20 anos que Jesus tinha morrido quando ele escreveu o grego. 14 anos ele ficou só lá fora. Com mais o que ele discutiu com Pedro, Tiago e João ali, e ele escreveu essa carta aqui, irmão, aos romanos, já tinha 30, 40 anos que já tinha acontecido. Ó, ele falou aqui, ó. Voltando um pouquinho mais aqui. Romanos 2, Romanos 11. Romanos 11, 26. Ó. Aquilo que o todo o povo de Israel será salvo.
todo o povo de Israel será salvo. Olha o que Paulo falou aqui, a blasfema que ele falou aqui. Os 144 mil. Assim todo o povo de Israel será salvo. Bom, vamos lá. A verdade é essa: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. Então, Paulo dizendo que quando o número viesse, os judeus não duraria para sempre aquilo aí. Os judeus que foi salvo ali. Assim todo o povo de Israel será salvo. Como diz as Escrituras Sagradas, do Redentor virá Sião e tirará a maldade dos descendentes de Jacó. Vê aqui, irmão, ele já tinha feito isso aqui, ele leu uma coisa que Isaías profetizou 500 anos antes aqui. Como se fosse para agora. Quanto mais isso aí que estão lendo. Você quer ver só como não é verdade? Você voltar a Bíblia aqui, ó, em Romanos 9. Romanos 9, 33 agora, ó. Vejam, estou colocando em Sião uma pedra, que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair, mas quem crer nela não ficará desiludido. Os judeus não creram, ficaram desiludidos, tropeçaram. Essa pedra que Paulo colocou aqui foi uma armação dos judeus para te enganar aí, dos cristãos. O Redentor virá em Sião e tirará a maldade de Jacó. Isso aqui foi 500 anos antes, mano. Tirou ele, e não foi como um fogo para purificar ali, ou eles que mataram o Senhor para igualar Caim e Abel? Então ele falou, todo Israel será salvo, todos 144 mil, o resto não era dele. Jesus não falou assim, vocês são filhos do diabo. Vocês lêem a Escritura Sagrada que já tinha lá, e templo, e pensa conter nela a salvação. Hoje, agora, a mesma coisa, mano. Então, eu risco isso aqui que Paulo colocou, que de Sião virá, eu vou transferir, esse Redentor virá em Sião, tirará a maldade da terra de Jacó aos não-judeus. Eu farei uma aliança com eles quando tirar os seus pecados. Isso tirou o seu pecado, tem um tempo que você estava vivo, você comeu bíblia, tipo zero pecado, não tiraram o teu pecado. Então eu risquei isso aqui vale para você. E para eles que querem Bíblia, que sendo não-judeu, não vou nem dizer esse novo e velho Israel aqui. O de 2000 anos lá foi 144 mil. Para Deus já acabou. Foi ele que julgou eles, não foi eu. Alô? Eu, quer dizer, o Espírito, estou julgando esses daqui. Nós somos no terceiro round. Então eu vou ler isso aqui para cinzinha agora, porque Deus pôs na cinzinha eles que são os novos judeus e os da cinzinha que saiu para fora que não querem isso aqui. Veja, estou colocando em Sião uma pedra, o canal 100 anos, que ele pôs lá no Racer, para acabar aqui agora. E uma pedra que vão fazer eles tropeçar, eu acho que vai fazer ele cair. Mas quem crê nessa pedra, mesmo eles estando na plataforma com a carne na arca, que é a Bíblia, a arca de Horus, que é a Bíblia, plasmada, um ouro, servindo o sextavado, o quadrado, o triângulo, o retângulo, a bolinha, pondo eles de abelisco, de Horus aí, mano, de pênis de Horus, ou dentro ou fora, servindo o abelisco. Eu vi na live do Josafá, o Gonçalves ali, acabou de congregar, buscar a palavra com Asmodeus lá, com o Satã tendo relação no púlpito com os anciãos, e chegou ali e entrou na live ali. Depois veio com humildade, satisfação da carne, do que eu vim aqui para aprender. Eu quero aprender. Aprender o que? O diabo, Minorá? O Luiz Minorá mostrou quem ele é ali na esquerda, um cainzão, quase matou eles ali no coração. Então, vou para você aqui, 22, 1 Coríntios 22. Os judeus pedem milagres como prova. Os da cinzinha querem mostrar seus milagres aí, mano. Os de fora não tem nem isso mais. Os não-judeus procuram sabedoria. Eles viraram não-judeu aqui fora. Não tem que pena e sentar, mano. Buscam sabedoria. Mas nós aqui, desse canal aqui, irmão, mas nós anunciamos para eles enfiar a Bíblia do crucificado, soprado vida, Jesus ressuscitado é a besta, Apocalipse 13, no rabo da cobra, que é o Deus deles, irmão. Uma mensagem que é para esses falsos judeus de hoje aqui, é uma ofensa isso aqui que eu falei aqui. Mas o pináculo lá e o olho de Horus da abóbora, sopro primordial, e jaculando, Asmodeus jaculando o peixe, o deus peixe, o Dagon soltando a baba do deus peixe, do bagre, com a gorda do poço, soltando aquilo que solta antes de ter relação para ficar lisinho, soltando ali, para engraxando pro diabo dar uma bocada só. Quando vai vir dar uma bocada em nós? Já está acabando. Que nem o pastor Eduardo falou e o Reinaldo gozou ali, mano. Tá acabando. O diabo vai vir de voadora. Eu vou até diminuir minha igreja, porque o
os dízimos vai cair, o aluguel é muito caro, eles não vão, no couro não vão fazer correia. Por isso que ele dá 10 minutos antes do vídeo dele, é dinheiro na ida e volta. Alan, essa mensagem aqui é ofensa para os que são judeus da CCB dentro ou fora hoje, e ofensa para os que não são judeus que viraram caíno. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeu como não judeu, você que te judaizaram que você era não judeu aqui, a imagem de Deus o criou, te deram Bíblia, você já nasceu com a Bíblia na mão, não praticante. Esse espírito aqui, ainda que você viu Cristo segundo a carne, já não veio mais assim. Deus é espírito. Se eu não for, ele não vem. Paulo não viu Cristo, ele viu o espírito. Deus é o espírito. Por que é o espírito? Porque nesse plano aqui ele é o espírito. E lá ele é o velo. Lá ele é a majestade de Deus, ele vai cobrir. A grande de Deus entra aqui, o espectro dele abre uma banda, que é o Filho, você que é aquilo que é Deus sobe a iluminação, ele abre aqui, o Espírito a esse porteiro abre, o espectro abre, e você, que nós somos filho, abre a outra bandinha, delata a sua alma. E o Pai vem de corrigir na torre de Nisrod aqui, e te goza dentro do óvulo da vida. O deles é desviado por anos. Você pode ver que são 2 olhos. O seu e o da cama. O animal e o da cama. Então você vai ver, se você for ver, por exemplo, no canal do Renan, dos grandes repetistas, você vai ver que eles põem assim, ó, uma bola 8, que é 2 olhos. Porque é a mulher de perna aberta, se plantando bananeira. Aquilo que o pula no trampolim, a mulher abre assim a perna. Então ele abre a perna. Então fica 2 olhos assim, ó. Os néfiles, é a cobra, a mulher está de cabeça para baixo. Vai entrar pelo ânus. O Anúbio, o cavalo preto deles, da Bíblia, que é a lei, direciona eles para o ânus. Eles vão virar, eles são estômago que come sabedoria para repassar. Aqui está de pé, mas lá é ao contrário. Carne e sangue não herdam o reino do céu, ficarão aqui junto. E você é direcionado a esse o porteiro, você vai virar para o óvulo. E lá vai determinar se você é fêmea ou macho, se você é anjo ou anjo. Uma ofensa que para os judeus da CCB, não vou nem falar daqueles lá, judeus não creem em Jesus, da CCB que creram, viraram judeu, é uma ofensa para os não judeus que saiu para fora agora. Mas para aqueles que Deus tem chamado esse canal, tanto o judeu como não, é poder da sabedoria de Deus. Nós não somos ensinados pelo Espírito desse mundo, nós somos ensinados a palavra por Deus. Pois aquilo que parece ser loucura, não parece uma loucura aqui de Deus, é mais sábio que a sabedoria humana, que é de anjos. E aquilo que parece ser fraqueza de Deus, que nós estamos em fraqueza aqui, morre em fraqueza, suscita em glória. Quando Jesus foi levar os anjos, ele foi pelado, nunca a mão no bolso, ou ele foi com menorá e um torá na mão? Fraqueza é mais uma forte. E aquilo que parece ser fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Deus, em estado de fraqueza aqui, foi mais forte que a força humana. Levou os anjos para voltar a ser Deus e te gerar um espectro para te pôr pele hoje. Então aquilo que o mundo acha que é loucura aqui, irmão, então vamos aqui ver. Vamos lá. Deus escolhe, para envergonhar os crentes de hoje da Bíblia e o mundo inteiro, esse canal, você desse canal que está aqui, pediu ajuda, ou ele veio teu amigo, com um número que não depende, no mundo espiritual está sendo enxertado, para envergonhar os sábios, ele escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, para envergonhar os poderosos. Quem são os poderosos hoje? Os que têm mais Bíblia. Poderosos espirituais, poderosos em palavras, de sabedoria de anjos caídos e néfilos. Entre eles estão os galvinistas e os hermetismos. Hermes Herminos, Hermetrismegistos. Galvino, galvo, gavião, galvino, gavião. Onde ele abaixa é só pinto que voa. Você viu? Ele catou todos esses pintinhos para eles, são de críticos em frente à câmara. E ó, tchum, tchum, gavião só aqui nos pintos. Ele escolheu os poderosos, ele escolheu o mundo, o que é fraco desse mundo, para destruir o mundo. Para confundir os poderosos, ele escolheu o que é fraco desse mundo.
E para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Se eu pregasse a favor de Jesus da Bíblia aqui, estando na esquerda, como os reformadores, ou na direita, eu não era perseguido pelo Deus daqui. A perseguição deles eram os próprios chakras, repara para você ver. O Néfilis dá um pouco da cabeça, com a Bíblia na mão, quer pôr o Brasil debaixo do chácaro dele. Então os que sobem a iluminação, para chegar até a abóbada, que é o buraco negro, para ser desviado para o buraco negro, com sabedoria e tecnologia tudo junto, com Bíblia no meio, querendo se justificar por isso aí, irmão, ninguém conhecerá Deus por sabedoria de anjos. O que ele desprezou, que acha que é humilde, diz que não tem, por isso os mansos, pobres, que passou por aqui não sabe de nada, irmão. Passeata gay, como vai julgar um cara que não conheceu a cinzinha, principalmente? Agora, onde fica esse conhecer a cinzinha? Esse Luiz Minorá e o outro ali, o tourinho que o Josafá indicou ali, esse que eles estão sentando agora, isso aí já era ossos do ofício. Eles tinham que se batizar na CB, lá o Deus CB ganhava deles lá na época. Hoje, como a de lá entregou o poder, agora o diabo estão se atacando. Aconteceu o que Jeremias, eu profetizei isso aí, e aqui seria igual Jeremias no final. Lamentação de Jeremias. As crianças repreendem os velhos na cara do gol. Os velhos levam eles para a justiça, porque é o gadu como Deus, o diabo como Deus. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que Deus está vindo para... Sabe que está sendo visto por Deus. Então está sendo visto por Deus, o que está sendo falado aqui. Então você está orgulhoso? Não, peraí que eu te falo. Porém, Deus uniu vocês em Cristo Jesus, uniu ele com o diabo, cano soprado vida, uniu o Espírito de Jesus Cristo, que se eu não for ele não vem, sétimo, fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. Eles falam que Cristo é a sabedoria deles, o cano soprado vida. Prova disso que eles querem justificar diante de Deus. E não estão cumprindo ela. E é por meio de Cristo, Paulo está dizendo Cristo, hoje é por meio do Espírito. Ainda que ele viu Cristo segundo a carne, já não viu mais assim. Paulo não viu Cristo, ele viu esse Espírito aqui. Que João ajoelhou, ele falou, levanta João, adora a Deus. E quando Jesus estava aqui, ele não deixava adorar. E prostou e adorou, ele falou, vai em paz, você está salvo. Porque ele era Deus. Não? E quando o espectro apareceu para João e para Paulo aqui, João foi adorar esse espírito aqui, plasmado, falou, João, adora a Deus, sou seu irmão e dos seus irmãos conservos. Tá? Tornamos povo de Deus e somos salvos. Então tornou-se 54 mil e foram salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhe naquilo que o Senhor deles quer dizer Baal. Que eles ensinam e ficam com satisfação da carne, ou ganhando dinheiro e piques. Pois. Nós se orgulhamos naquilo que o Senhor quer dizer, e esse Espírito faz. Então vamos aqui, irmão. Vamos dar um salto aqui rapidinho. Depois você lê aí Coríntios 1, 2. Vamos dar um salto na sabedoria de Deus, verso 6. Porém, os que são espiritualmente maduros, anunciamos a mensagem de sabedoria. Uma mensagem de sabedoria, aquela que foi oculta dos sábios. Mas não é de sabedoria desse mundo, porque desse mundo é de anjos, de Aio Sefirote, de geometria sagrada, de Padre Pio, de tudo que é maçonaria, desenhos, símbolos sagrados. Mas é de sabedoria desse mundo, mas não é a sabedoria desse mundo, nem a dos poderes, governo. Aqui, ó. Porém, aqui nós anunciamos é essa aqui, ó. Mas não é a sabedoria desse mundo, nem a dos poderes que governam. Os poderes que governam usaram os arquétipos, demônios, que estão se perdendo com o seu poder. Você vê que os Néfis estão perdendo o seu poder. Aqui já acabou o tempo do diabo. Resta impedir que eles venham ver isso aqui ou pedir ajuda. O narcisismo impede. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida aos seres humanos,
A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo de criar o mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Então, os 144 mil já tinha sido escolhido para a sua glória. A predestinação. Então, por que você está lendo isso aí? Porque se aquele predestinado escolheu sua pele, você é dele. Do contrário, você não é. Não pediu ajuda? Nenhum dos poderes que governam esse mundo conheceu essa sabedoria aqui. Ninguém conheceu, mano. Que era 9, 10, 11, 12, não entra carne e sangue. Eles eram servir a Deus com a carne. Tanto é que até hoje eles estão tomando ceia e orando ainda. O vinho. Pois, aqui é o que Paulo colocou aqui, os poderes, pois se eles tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Para trás de mim, Satanás. Jesus falou isso para Pedro, né? Se eu não corrijo o que eu fiz, o meu erro, então eu viraria um demônio e não sairia desse plano aqui. Paulo também não queria que matasse, ó. Os judeus reinar em tudo, puxa saco. Porém, como diz as Escrituras, o que ninguém viu nem ouviu e o que jamais alguém pensou que podia acontecer é o que está acontecendo aqui, irmão. Foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Os 144 mil se preparou para o que ama ter pele aqui. Jesus saiu daqui com a veste do leão, assentado à direita, subiu aqui o véu da vitória. Aquilo que os nórdicos saem para lutar com o urso, para vestir uma pele de urso. Tem até filmes assim, que o Brad Pitt teve que lutar e matar um urso para ele ficar ali, para ele ser dos nórdicos. Alan. Mas foi para nós, quer dizer, esse aqui, irmão, lá já acabou. Nós foi lá, Paulo, mas ele perdeu a cabeça. Não foi para ele que foi preparado. Por meio desses nós, porque ele está lá vendo, ele está nos 144 mil. Revelou o seu segredo. Não sei se ele vai ficar lá em cima muito tempo, até eu acabar esse canal aqui. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os mais profundos, escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele conhece a respeito dele. Se ele está com o Espírito de lei, irmão, só o diabo conhece o que está dentro dele. Você não viu que o Luiz Minorá soltou lá a larva que ele soltou em cima do Josafá? E você não viu que o Josafá já jogou tudo aquilo para se receber, soltando a larva lá nele, no mesmo livro? Não tinha que se perdoar 70 vezes 7, irmão? E quanto a Deus, somente o próprio Espírito conhece tudo que é a respeito dele. Quem não tem esse Espírito, esse tal não é dele, irmão. Deus daqui conhece tudo no cano que está neles. Vê aí, lê e Bíblia, e piques no final. E livro dos líderes aqui. Não foi o Espírito desse mundo que nós recebemos. Paulo falou lá, eles lêem aqui, pensam que o deles também não é, irmão. Ninguém conhecerá Deus por sabedoria de anjos, geometria sagrada, os desenhos deles não é. Estando na igreja, não é. Para que possamos entender tudo que Deus nos tem dado. Hoje, para vocês seriam a pele da vitória. Irmão. Nós não tínhamos culpa, não estamos nessa guerra. O Caim e Abel estão disputando esse plano aqui, filhos de Deus. Os animais o criou, é a veste dos santos. O que representa você aqui, não judeu? Quando Adão e Eva saíram do Éden, Deus fez uma roupa para ele, que é os animais. Para ele não ficar nu diante de Deus. É essa pele que eu estou pondo aqui em você. Se você se uniu com esse cordeiro, você se casou. Bem-aventurados que guardou sua pele, sua roupa. Nesse casamento aqui. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus. E não palavras de sabedoria humana, da geometria sagrada ou de livro que eles estão sentados. Assim explicamos a verdade espirituais os que são espirituais. Eles são espirituais da plataforma, querendo Bíblia, buraco negro, o céu deles está aí. Mas quem não tem o Espírito, o Senhor não pode receber os dons que vêm do Espírito. Alô, qual dom você recebeu aqui? De ter a pele.
O dom deles é de falar, ler mais Bíblia. O Espírito Santo deles é o Google. A Alexa está plasmada, é só pôr Bíblia e vira Alexa. Vira Adão e Eva, Caim e Abel. Nem menos entenderam. Essas pessoas, essas verdades que nós estamos falando aqui, irmão, sem carne e sangue lançado fora do corpo e caminho carnal. Carne e sangue não herda o reino do céu. Não é por sabedoria de livros de Bíblia. É pelo meu Espírito. Se eles lerem a Escritura, pensam que vão ter salvação. Não falou ler Bíblia, falou Escrituras. Quanto mais a Bíblia que foi plasmado o que quiseram. Só pode ser entendido de modo espiritual aqui, irmão, se você tiver saído da Bíblia. Quem saiu da igreja e está com a Bíblia na mão, saiu da Bíblia, saiu da igreja? A igreja com I grande, queria dizer católico. Eles são I pequeno. Com a Bíblia na mão são igrejinhas. Vai no canal deles para você ver. Discutem sempre perdendo seu tempo. Verso 15, irmão. 1 Coríntios 2, verso 15. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas. Porém, ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Traz seus acusadores aí. Ou se algum deles pedir ajuda e fazer tudo esterco para anunciar isso aqui. Quem tentará acusação contra vocês? O Deus deles está vendo aqui, o Deus da Bíblia. E digo para você, o Deus deles, pode arrastar que é seu, porque eles não vão pedir ajuda. Não vai se humilhar isso aqui. Eu quer dizer o Espírito, o Senhor Jesus Cristo quer dizer o Espírito, esse aqui hoje. Não é o de Paulo lá para cumprir. Aos não a sétima trombeta. Não tem perdão isso daqui. Como que eles escaparão da condenação agora? Só pode vir nesse, se Deus castrar o orgulho. Então por isso Deus vai entregar alguns nas pedras, para espirrar sangue. Como assim? Passar provação, tentações. Ou trocou a salvação, como que nem o Reinaldo trocou como Esaú. Ali. Como diz as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? O Senhor quer dizer o Espírito deles, quer dizer o Jesus que foi o cano soprado vida com a liberdade. Depende da Bíblia de Paulo, de ler a fé. Eles estão pela fé ainda. Se a fé falhar, igual a de Elias, que pergunta se ele é ele mesmo em João, ou não foi igual a do centurião, já era. E mesmo que foi igual a do centurião, sentou um nefe no lugar do centurião, deve ser o Calígula, que sentou no lugar daquele lá. No cano deles deram um cinturião pro cara aí. Tanto é que ele tá cinturiano até hoje, esses caras aí, com uma cinta, segurando a calça deles para não aparecer os dois olhos, o cu e o representado do órgão sexual feminino. O cu e a buceta deles tá tampado com cinto, o cinturião café. Alô? Quem é capaz de lhe dar os conselhos para não pensamos, mas nós pensamos como Paulo pensa como Cristo, aí vai para a cruz. Pensamos com esse Espírito que pensou por nós, porque nós somos apenas um obelisco dele. Ele é a grande, ele que veste a grande, formaremos uma coroa, te põe lá dentro ali, irmão. Põe ali dentro ali, ó. Para de piscar aqui e te põe lá dentro, lá, ó. Ali tá cheio de néfres ali, ó, rodeando, ó, trazendo sabedoria, pulando na sopa primordial, a barriga. Mas quando Deus abrir aquela porta lá que representa o órgão sexual feminino, direcionar nós aqui, para esse o porteiro abre. Eu estou abrindo essa porta para você, irmão, aqui, e te jogo dentro do óvulo da mãe, da filha da neta que representou que a mãe é Maria, que foi Eva. O óvulo da vida verdadeiro, que você vai comer uma vez ao mês, o dele é menstruação. O fruto da vida eterna está no 22 de Apocalipse, o deles vai ser menstruação, os néfres só comem sangue. Caim derrubou sangue na terra. Eles oram para o pão, vira corpo, vira sangue, vinho. Vocês não comeram da minha carne, Jesus virou cobra aqui. Quem não comer da minha carne, meu sangue não tem vida. Então lá agora não vai se perder mais, irmão. É o fruto da vida, o óvulo da vida. Lá no Cibé se explode, você vira nitrinas e catrinas lá. Tá? Então nada, pessoal, queria mandar um abraço à maçonaria, mandar um abraço a essas pessoas que eu citei aqui, irmão.
Dizer que não é nada pessoal. Agora, quanto o Deus deles, eu não posso. Quem come do altar, participa do altar, come do altar. Nós não comemos, nós julgamos o altar. Né? Então, eu queria mandar um abraço a todos eles, que não é nada pessoal, né? Conta cinzinha e tudo. E até mesmo a maçonaria e a plataforma aqui, eu não estou contra eles. Logo, logo eles vão dar o direito de escolher. Você pode escolher o Deus daqui, o Jesus da Bíblia que está vindo. Na direita ou na esquerda é o mesmo Jesus que os judeus vão trazer. Você poderá escolher, né? E nós estaremos com a consciência longe disso. Né? E saca tudo aí, irmão, para usar. Te fez um homem melhor? Saca aí. Carne e sangue não é do reino do céu. Tudo Deus daqui, você pode trazer sabedoria para carne. Para andar como ele andou. Não tem mais nada. Só pode usar a história, mais nada. Ele vive na sombra desse aqui. Mas quando esse aqui se desdobrar com o espírito, subir, abrindo as duas bandas e jogar o vestido por cima, ele vai. Quando Deus se desdobrar para ele comer o seu próprio rabo na bola 8 verdadeira, o pai vai subir com a mãe, levando as almas e as almas que se casou, junto com você, e vai te borrifar o seu serzinho, um embrião, com essa informação aqui lá dentro. E assim vai se desenrolar e vai guiar eles para o céu deles, que é o buraco negro. O ânus de Eva, segundo a carne, é o buraco negro. A Eva representa onde a NASA chegar. Eles vão sair na linha de Inhasca aqui, ficar rodando aqui, e se discutindo. Eu sei mais que você. Não, eu sou o Néfilo maior. Eu sou Caim, eu sou Abel. Não, Minorá, você. Eu direi Minorá, eu sou da Arca. Rodrigo Silva, vem cá. Pá, pá. Josafá, vem cá, o Luiz Minorá. Deus deles é para carne. O fruto deles é raiva, ira, porfia. Por isso Deus deu lei para tomar conta desses caras aí. São bandidos de alma, bandidos espirituais. Profanos, prostituta espiritual. Chamando o outro porque não cumpriu a lei. E assim vão se desgastando e nós vamos se renovando. Eles, ainda que esse corpo, que esse corpo vai se desgastando nosso aqui, nosso entendimento foi renovado. Nós somos preparados para essa mudança, porque o Espírito nos achou. Fui achado daqueles que não me procuravam. Eu disse, eis-me aqui, quem tentará acusação contra você? Então, um abraço, um beijo a todos. Suzy and around, Suzy and rain, Suzy. Já viu o beijo? O deles é ósculo santo da Suzy, é um vermelho, só que está disfarçado. Não tem batom que nem o pastor Júnior. O nosso aqui é um beijo. O beijo da maçã verdadeira. A maçã que salta para a vida eterna. Não a corrupção desses caras aí. Tá? Então um abraço a todos e até o próximo round.